Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, pelo espírito de Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. É a lição número 8. Jesus, o grande condutor do Brasil. Não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Pergunta 793. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. E a humanidade segue seu caminho projetado por Deus. Os homens caminham naturalmente e, como todos aqueles que estão dando os passos iniciais, trôpegos, inquietos, inseguros e às vezes até mesmo caindo, levando tombos e com isso aprendendo com maior segurança a caminhar e a equilibrar-se no bem. Se observarmos a história do mundo, iremos ver que todos os povos começaram exatamente do mesmo modo no início. Faziam tudo aquilo que desejavam fazer. Prosseguem-se, então, caminhando e, nesse caminhar e elevar-se, os seres que ali estão aprendem a melhorar a si próprios e a sociedade em que convivem. É natural que uma sociedade em seu início tenha cometido erros, até mesmo crueldades, em seu processo de progresso. A partir de um certo momento, porém, mais amadurecida, passa a abominar os antigos métodos, vivendo então uma nova experiência, uma nova maneira de ver e de encarar os seus assuntos. Prossegue naturalmente na busca da elevação. Bem nos fala o Livro dos Espíritos, os seres devem e precisam caminhar sempre, e nesse processo evolutivo, outros substituem aqueles que já seguem adiante, e nesse momento de substituição que começa a decadência de uma sociedade. É interessante observar que a nova camada de espíritos que chega para continuar seu processo de progresso, normalmente deseja aproveitar-se do progresso já desenvolvido. Como, porém, lhes faltam condições e até mesmo recursos para dar continuidade àquela caminhada superior, esses espíritos entendem que o que tem a fazer é tornar a sociedade dependente. Apresentam-se nessas ocasiões os que se intitulam salvadores, como condutores de uma nação, e que tentam também escravizar outros países, impondo-lhes ideias e modo de sentir. É assim que se explicam as quedas das nações, dos impérios, dos reinos. Nesse grande processo, não se vê aí um sinal de progresso do homem? Quando observarmos, referindo-nos ao Brasil, é interessante notar que, apesar de todos os erros, desacertos dos homens, o Cristo continua apoiando a coletividade que está reunida em nosso país. Nunca houve o abandono por parte de Jesus a tais pessoas, nunca. O Cristo jamais deixou de pensar neste país, jamais deixou de apoiar aqueles que aqui estão. Apesar dos erros dos homens aqui encarnados, ele mesmo providenciou para que os desencarnados assumissem cada vez mais o papel de condutores da nação brasileira. Nunca houve tanta espiritualidade, nunca houve tantas mensagens, tantas conversas em torno do mundo espiritual. E isto se dá
por ordem do Cristo, porque Ele próprio deseja que os homens do mundo espiritual confabulem, mostrem, ensinem, expliquem aos homens do mundo material, que provisoriamente estão esquecidos das suas responsabilidades, que a vida continua, que a responsabilidade é uma realidade e que todos nós estamos sob as suas bênçãos. Neste momento em que a humanidade como um todo, que Deus nos dê a sua força de paz e estimule todos os homens a prosseguir na trajetória do bem. Como espíritas, jamais deixemos de escapar qualquer pensamento que seja de descrença no nosso país. O Brasil há de vencer suas etapas dolorosas e há de ser realmente o espaço a ser ocupado por aqueles que desejam viver pelo coração de todos. Que a bondade de Deus nos ajude a todos. Vosso irmão Antônio de Aquino. Muita paz, meus irmãos. A mensagem de hoje, trazida por Antônio de Aquino, fala especificamente do nosso país. Ela fala do nosso Brasil. E é uma mensagem atual, né? Bem contemporânea, quando vemos tantas questões que ainda afloram a nossa sociedade. O mais importante, que também deve ser levado em conta, é que Antônio de Aquino começa toda a sua reflexão pautada na questão do Livro dos Espíritos, que fala que nós só podemos nos considerarmos civilizados quando nos tratarmos como irmãos, como vivermos em sociedade como verdadeiros irmãos. Isso parece uma tarefa difícil, mas no seu registro, ele vai nos mostrando o caminho que Jesus nos apresenta, um caminho de reconhecimento da nossa própria história. Estamos em evolução. Ora, nos encontramos no comando, ora, nos encontramos sendo comandados. E o mais importante é que essas experiências é que vão nos fazendo perceber os diferentes lugares em que já estivemos, ora entendendo todo o propósito, ora ainda bem rebeldes, né? E ele vai nos avançando. Parece estranho quando nós vemos tantas desigualdades, tantas injustiças. Parece que Deus esqueceu de nós. E Antônio de Aquino nos traz um consolo. Ele nos diz que Jesus e que Deus nunca esqueceu de nós, nunca nos abandonou. Ele nos apresenta como sendo todo esse movimento como parte do nosso processo de evolução. Ele nos diz na sua mensagem que Jesus sempre esteve do nosso lado. Ele nunca nos deixou órfãos da sua assistência. E Deus, esse Pai, infinitamente bom e justo, nos apresenta todas essas experiências como parte do nosso progresso. Ele vai mostrando na sua dissertação que muitos dos nossos companheiros que hoje estão exercendo o comando do nosso país, ora nos seus municípios, ora nos seus estados, já estiveram aqui também e estiveram em outras épocas da nossa história e que com o comprometimento das suas atitudes retornam para experimentar novamente todas essas responsabilidades, que não são tarefas fáceis, nós bem sabemos. E o Evangelho de Jesus nos traz isso. Porém, é através dessas nossas idas e vindas, reconhecendo os nossos erros, buscando o nosso reajuste com a lei, que nós vamos contribuindo de uma maneira direta para o progresso da sociedade, para o progresso do meio em que vivemos. E aí sim, a gente consegue construir uma sociedade mais justa. Também na sua mensagem, ele reflete conosco sobre alguns questionamentos que também nós fazemos. E tantos outros companheiros
que estão sobre a responsabilidade ou sobre o jugo desses que tiveram esse comprometimento, que apenas sofrem? Será que para esses Deus esqueceu? Antônio de Aquino nos diz que não. Que Deus, na sua infinita misericórdia, também oportuniza a esses outros companheiros a vivenciarem. A vivenciarem o quê? A vivenciarem o mando, sim, mas com a resignação. É uma oportunidade de também experimentarmos, né, as dificuldades, os desmandos. E dentro da sua, um ponto muito importante dentro da sua oratória, dentro do seu comentário, é que parece-nos que as leis, né, as coisas são meio contundentes, são meio confusas, e aí ele nos dá um consolo. Tudo que está nos acontecendo está dentro de uma ordem, dentro de uma lógica, e que através das nossas experiências, das nossas vivências em contato com todo esse contexto, é que nós vamos contribuindo para a melhoria da sociedade e também para a nossa própria evolução. E ele nos mostra também, né, que em nenhum outro tempo tantas mensagens nos foram chegadas ao nosso planeta, especificamente aqui no Brasil. Tantas mensagens de consolo. Então, o plano espiritual está sempre ao nosso lado, nos promovendo as reflexões, nos promovendo o esclarecimento, nos promovendo o entendimento das leis de Deus. Então, cada ponto de luz, cada pontinho de esclarecimento que existe no nosso Brasil são essas oportunidades da assistência espiritual. São nessas oportunidades que o plano espiritual, desejoso de nos assistir, encaminha através dos nossos companheiros espirituais os esclarecimentos, os entendimentos sobre tudo aquilo que nos acontece. E aí, cabe a nós, através das nossas ações, dos nossos comprometimentos e da nossa responsabilidade, usufruirmos desses conhecimentos, nos modificando a nossa atitude, o nosso entendimento com o outro, para que aí sim a gente possa contribuir para a melhoria e evolução da nossa sociedade. O Brasil, sim, vai se tornar um país cada vez melhor, de acordo com o nosso compromisso com os ensinamentos trazidos pelo plano espiritual e o Evangelho de Jesus. São essas as ferramentas que o plano espiritual nos oferece a cada novo momento. Primeiro, para entendermos o contexto em que estamos inseridos. Segundo, para sermos aquele que, entendendo o seu papel, busca um esclarecimento melhor. Terceiro, entendendo que cada companheiro que hoje está sobre a égide da responsabilidade, do compromisso social de uma liderança, tem um compromisso também com esse país, tem um compromisso também com aqueles que estão aqui. E aí, a nossa vibração mudando no sentido de auxiliar, que seja espiritualmente a esses companheiros, fará toda a diferença. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa contribuição para assim termos uma sociedade melhor. E o mais importante, Deus nunca nos desamparou. A assistência, ela é contínua. Cabe-nos transmitir àqueles que estão ao nosso lado esse estímulo, essa certeza, a esperança de um mundo melhor. Somente assim nós podemos contribuir de uma maneira eficaz para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais respeitosa, mais acolhedora quanto àqueles que aqui chegam. Somos um país que está em crescimento. Somos um país que ainda necessita de ajuste, sim, mas somos um país que hoje, com o amor de Jesus, sempre temos a sua presença no nosso cotidiano, na nossa vida de relação, no nosso entendimento com o próximo. Esse é o nosso compromisso. Trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa convivência, para a nossa certeza de viver numa sociedade cada vez melhor. Jesus
conta com cada um de nós. Que todos esses pontos, por mais pequenino que seja, mas que seja aquele ponto de reflexão do Evangelho, possa difundir cada vez mais os ensinamentos do Cristo, na certeza da tua assistência, do teu amor e do teu acolhimento por cada um de nós. Que Jesus possa, através das nossas ações, encontrar um espaço de divulgação do seu amor, seja na nossa vida de relação no caminho doméstico, seja na nossa rua, seja no nosso bairro, seja na nossa cidade, e aí sim nós vamos estar contribuindo para que cada companheiro, no exercício da sua função, perceba a presença de Deus também em nós. Que Jesus possa sempre nos fortalecer, nos dando a certeza da assistência do plano espiritual e do nosso compromisso cada vez maior com os seus ensinamentos. Assim, nós vamos ser verdadeiramente essa pátria que está em processo de crescimento, mas que cresce com a certeza do amor de Jesus por cada um de nós. Que Antônio de Aquino esteja sempre nos estimulando aos entendimentos, ao estudo e, principalmente, nos dando sempre a esperança de dias melhores, com a nossa modificação de pensamento, sim, mas com a certeza desses companheiros sempre ao nosso lado para fazermos escolhas mais acertadas na nossa vida de relação. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre.